Muito bem, estamos conversando com o Ciro Garcia, ele que é historiador, professor de Direito, liderança sindical, liderança partidária. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Falar sobre a queda da popularidade do presidente Lula. Quais são os impactos na sociedade e, claro, a necessidade de um novo projeto, né? As pesquisas, as recentes pesquisas de opinião apontam uma queda na popularidade de Lula e de seu governo que surpreenderam diante da melhora de alguns indicadores econômicos. Entretanto, essa redução, Ciro, na popularidade afetou principalmente a parcela mais pobre da população, particularmente a classe C, mas também a classe D e E, muitos dos quais votaram em Lula, enquanto alguns setores burgueses, né, o empresariado, seja do campo da cidade, os ruralistas, os industriais, os grandes varejistas, celebram os resultados econômicos, enquanto esses celebram, a população enfrenta dificuldades crescentes como a alta dos preços dos alimentos e as condições precárias nos serviços públicos, que com certeza estão impactando a popularidade do Lula, e foi inclusive tema da edição passada, da semana passada, do Economia é Fácil. Ciro, você interpreta a queda da popularidade do Lula? Como que você interpreta? Considerando, inclusive, os diferentes aspectos e impactos na sociedade. Como que você enxerga a necessidade também, eu queria perguntar a você, como você enxerga a necessidade de construir um novo projeto de sociedade que atenda às demandas da classe trabalhadora, até para contrabalançar o aparente fracasso ou marasmo do projeto lulista que impacta, que traz como consequência essa queda da própria popularidade dele. Ciro. Bom, primeiramente, eu acho que não dá para a gente falar em marasmo do projeto lulista, porque o projeto do Lula é um governo de conciliação de classe, um governo de unidade nacional, que vai até, né, setores que até ontem eram bolsonaristas, e ele está cumprindo seu papel, né, objetivamente, implementando um projeto neoliberal no nosso país. A contradição entre o crescimento, né, da economia e a queda da popularidade é o fato de que, por exemplo, esse crescimento se deu localizado no setor agroexportador e pecuária e exportador, que é o agronegócio, e o setor de mineração, o setor extrativista. Setores que empregam pouco, né, e que estão voltados para o mercado externo. É um mercado exportador. Então, você tem lá a plantação de soja voltada para fazer ração para gado, né, lá na Europa. Você tem a própria alimentação voltada para exportação. Não são setores que produzem, né, gêneros de primeira necessidade que impactem na mesa da classe trabalhadora. Muito pelo contrário. A inflação dos alimentos tem aumentado. E é esse o problema. O fato de que a inflação dos alimentos tem aumentado, né, pelo fato de que não existe uma política de reforma agrária aqui no nosso país sob controle dos trabalhadores, né, para fomentar a agricultura familiar, que é aquela que é voltada, de fato, para a produção de alimentos que podem baratear os alimentos na mesa do trabalhador. Então, isso não existe aqui, porque os investimentos são todos voltados para o agronegócio, né? E que é um setor que emprega pouco, utiliza trabalhos muitas vezes análogos à escravidão, como nós vimos naquelas denúncias das vinícolas lá do Sul, sem falar o volta e meia, né? Os fiscais de trabalho libertando trabalhadores em fazendas, em situações análogas à escravidão. A coisa não se reverte na mesa do trabalhador. Mas o Lula está implementando o seu projeto. Nós não podemos dizer que existe um marasmo, muito pelo contrário. O Haddad estabeleceu um novo teto de gastos através do arcabouço fiscal, né? Não houve revogação de nenhuma das reformas que tanto prejudicaram a vida da classe trabalhadora, como a questão da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? O novo ensino médio agora, que existe uma reivindicação da comunidade da educação, né? No sentido de sua revogação. Está sendo negociado, mas negociado com quem? Com
os trabalhadores do ensino? Não, negociado com os tubarões do ensino, né? E sendo implementado, de alguma forma, o novo ensino médio, ainda que com concessões, mas negociações com os tubarões de ensino e não com a comunidade, com os alunos, com os professores, com os servidores, né, das escolas, das universidades, do ensino básico, do ensino médio, assim por diante. Então, objetivamente, o que acontece é isso. E isso faz com que os setores mais explorados, né, que é o que você chamou aí de classes D e E, né, fiquem totalmente insatisfeitos, porque o seu nível de vida não mudou absolutamente nada. Ele vota no Lula para mudar, e a vida dele continua a mesma, em alguns aspectos pior, porque o encarecimento do alimento, alguns gêneros de primeira necessidade, está sendo absurda essa inflação dos alimentos. Então, isso faz com que essas pessoas fiquem insatisfeitas com o governo e possam, mais adiante, dar um efeito Milei da vida, como aconteceu lá na Argentina. Se não dá com esse, vamos com aquele. Quem é aquele? É a extrema-direita que está ali na esquina, esperando, se a gente não conseguir botar todos os generais na cadeia, se não tiver anistia, se a gente não acabar com essa impunidade. Mas, objetivamente, o projeto do governo Lula é um projeto de implementação de um ideário neoliberal. E o que nós temos que fazer é justamente lutar pela construção de um projeto alternativo, né? Um projeto de ruptura com o capitalismo, um projeto onde a gente possa, né, a classe trabalhadora, que é aquela que é responsável pela criação da riqueza, que ela possa gerir essa riqueza e usufruir dessa riqueza. Agora, para isso, nós temos que ter um outro modelo, um modelo que comece, primeiramente, atacando os bilionários, né? Então, nós temos que acabar com expropriando, né, as grandes fortunas. As 100 maiores empresas têm que ser nacionalizadas sob o controle dos trabalhadores. Nós temos que ter imposto, taxação sobre as grandes fortunas, coisa que não existe aqui no nosso país. Começamos por aí, pela taxação das grandes fortunas, porque não existe imposto sobre grandes fortunas aqui no nosso país. Acabar com as isenções fiscais, acabar com o pagamento da dívida pública, que nada mais é do que a apropriação de dinheiro público para o enriquecimento do sistema financeiro, né? Ter reestatizar todas as empresas que foram privatizadas em todos os âmbitos, quer seja nos transportes, quer seja na energia, quer seja no ramo de água e esgoto, quer seja na educação, aonde que teve privatização, reestatização dessas empresas sob o controle dos trabalhadores. Ou seja, nós temos que, de fato, apresentar um projeto alternativo de sociedade, um projeto que é óbvio que não vai significar você implementar de uma hora para outra o socialismo aqui no nosso país, né? Mas um projeto que pavimente a construção de uma sociedade socialista no nosso país, a partir de uma ruptura com o sistema capitalista, né? Não existe possibilidade de você atender aos mínimos interesses da classe trabalhadora, conciliando com o sistema capitalista, por dentro do sistema capitalista. Então, é imperioso, né, a formação de um projeto alternativo que parta da ruptura com o sistema capitalista, com medidas como essas que eu coloquei, acompanhada de outras, é claro, como reforma agrária, controle dos trabalhadores, titulação de terras indígenas e quilombolas, bom, toda uma série de coisas que, de fato, vai alterar as condições de vida da classe trabalhadora e para que essa classe trabalhadora possa usufruir do fruto do seu trabalho, porque ela que constrói as riquezas, mas ela está eliminada, né, da gestão e do usufruto dessas riquezas. Que também tem a ver com a queda de popularidade, né, do Lula, que é o fato dele, para fazer conciliação também com as igrejas evangélicas, né, ele acaba virando as costas para pautas importantes, como a questão, por exemplo, da legalização do aborto, a questão mesmo que agora está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal, que é a descriminalização das drogas.
que é uma herança maldita da primeira gestão dele, que é a lei de drogas, responsável por um encarceramento em massa da juventude negra no nosso país, porque um negro pobre na favela com 3 gramas é considerado traficante, e o menino da Zona Sul com 30 quilos é considerado usuário. Esse é o absurdo que existe aqui no nosso país, e essa discussão, por exemplo, que está havendo lá no Supremo Tribunal Federal, tenta estabelecer parâmetros, né, que tire da subjetividade da mão do policial e do judiciário, né, do juiz, de dizer quem que é, quem que não é usuário, quem é traficante. E o Lula é contra, porque o Lula acha que a população faz uma confusão das medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal com o Poder Executivo. Então, ele foi lá fazer uma audiência no Supremo para segurarem essas pautas, né? A gente viu uma simples portaria no Ministério da Saúde dando mais transparência à questão do aborto legal, que é totalmente restrito aqui no nosso país, né? São situações muito pontuais e restritas, mas se recuou da portaria por conta dos protestos, né, da bancada evangélica, e o governo Lula, a cada vez que faz isso, vira as costas para setores, inclusive, que foram fundamentais para a sua eleição, né? E as políticas públicas voltadas para combater as opressões, quer seja a opressão racial, quer seja a opressão de gênero, quer seja quaisquer que sejam as opressões, vão cada vez mais sendo relegadas, né, ao esquecimento, literalmente, por parte do governo. Isso também implica para uma parcela da população uma desilusão, né, com a postura acovardada do governo Lula. Muito bem, Ciro Garcia, ele que é historiador, professor de Direito, liderança sindical e popular. Ciro, Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.